contexto. Se trata de sermos antifrágeis. O que é antifragilidade? Antifragilidade é usar o caos, usar o contexto volátil, usar essa complexidade para transformar e para evoluir. Então, foram versus da CW apresentar o radar da antifragilidade. E hoje elas estão aqui no palco aí de Just pertinho, né? E a gente vai viver um pouquinho dessa experiência, não vamos conseguir. Então a gente está sempre em movimento. A Just Move é para tirar poeira de ideias, colocar as ideias em movimento. E a gente vai em clientes, parceiros e até dentro de casa para sentar e pensar no futuro. A gente acredita que o futuro pertence a todos. A gente precisa começar a conversar mais sobre isso. A gente vive uma pobreza de imaginação e às vezes a gente não consegue pensar além dos moldes atuais. Então existem diversas ferramentas e o radar de fragilidade é uma delas para a gente conseguir enxergar todos esses pontos de intersecção que tem no mundo. Agentes do mercado da sociedade que analisavam essa complexidade do nosso contexto. Vai lá, Tia. Bom, eu sou Tipiti. Depois de 20 anos no mercado corporativo, em novos projetos, marketing, na HSTR, eu saí e me especializei em facilitação criativa, acreditando que o mundo precisa de espaços para a inteligência coletiva. Nosso pertencimento ao mundo contemporâneo, que o mundo está em constante mudança, exponencial. E o meu aporte aqui, enfim, é contribuir para que a nossa inteligência coletiva emerja, não só de nós três, mas de quem se conecta conosco. Ansioso. A gente aprende uma coisa, de repente a gente tem que desaprender e aprender de novo. Então a zona de conforto cada vez mais fica distante da nossa realidade. Eu acho que estão todos curiosos com essa palavrinha, né, antifrágil. Queria começar entendendo com muita fragilidade, principalmente nesses 2 últimos anos de pandemia, a gente teve uma aceleração de futuros, principalmente e-commerce, né? E-commerce, as pessoas aceleraram muito, todo mundo teve que entrar no líder frágil. Ele, quando acontece alguma coisa no contexto, ele se fragiliza e ele quebra muito facilmente. Então, se vocês não estiverem preparados para o contexto, é como se fosse uma xícara de porcelana, um copo de cristal. A gente usou durante muito tempo, tanto no mundo organizacional como nas nossas vidas, precisamos aguentar o contexto, precisamos ser resilientes. Quando a gente estica, puxa, solta, ela volta para o seu estágio original. Vamos combinar que ninguém vai voltar a ser o que era antes, depois de 2 anos de pandemia e com todas as transformações que já estavam ocorrendo, econômicas, sociais, ambientais, humanitárias. A gente está num mundo muito veloz. Se trata de sermos antifrágeis. O que é antifragilidade? Antifragilidade é usar o caos, usar o contexto volátil, usar essa complexidade para transformar e para evoluir. Então, o conceito lá em 2012, né, ele é do mercado financeiro, ele introduziu esse conceito para falar com as pessoas que são do mercado financeiro. Ele diz o seguinte: a antifragilidade está além da resistência, ou da resiliência, ou da robustez. O resiliente resiste aos choques e permanece o mesmo. Então, a questão aqui é que a gente evolui não apesar do contexto, mas por conta dele. E essa é a grande sacada do Nassim Taleb. Então, por que ficou tão importante essa palavra? Boom de buscas no Google. Essa é uma imagem do Google Trends, tanto brasileiro como internacional, e a gente viu que explodiu ali as buscas pela palavra antifragilidade, por esse conceito que ajuda a gente a entender o que a gente precisa fazer. Esse conceito sofreu um deslizamento semântico. Ele nasceu de um jeito e agora é uma espécie de uma habilidade, é um real skill. Não é nem soft skill e nem hard skill, é um skill real, é um skill que junta os hards com os softs para a gente conseguir navegar. Justamente porque esse contexto de volatilidade e complexidade fez com que a gente precisasse dessa palavra para que a gente conseguisse navegar e poder entender melhor o que fazer com os nossos negócios, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista organizacional. Oportunidades, fraquezas, forças e ameaças. Isso é uma visão minha que eu contei, que eu acho que é uma ferramenta para a gente conseguir entender o quanto a gente está preparado para o mundo de hoje. Mas outra coisa que eu tenho curiosidade de bar, na universidade, então a primeira pergunta é: como surgiu, como vocês se juntaram para criar o radar antifragilidade? Sobre as mudanças, a transformação do contexto numa grande empresa, a Danone.
inclusive é uma empresa muito antenada, uma empresa exemplo em muitas fronteiras, né? E ajudem a nossa equipe de inovação a aterrissar essa complexidade do contexto nos projetos de inovação, para a gente entender se esses projetos estão preparados para esse contexto, de fato, ainda na prancheta. E aí isso, a gente pirou com isso e falou, nossa, se a gente consegue ajudar a Danone nesse desafio, quantas outras organizações e negócios e marcas e projetos a gente pode conseguir ajudar? Então a gente encarou o desafio criativo com alegria e com sede, fome de descobrir também esse princípio ético. Então a gente começou a observar o que compõe essa antifragilidade, que empresas, marcas, líderes, ao longo da pandemia, foram ou se mostraram antifrágeis, o que prosperava no caos. Que ideias eram essas capazes de prosperar no caos? Essas ideias e o que estava por trás daquilo. E chegamos em 8 dimensões criativas da antifragilidade, quase como se fosse a engenharia reversa da ideia. A antifragilidade tem a ver com contexto, porque a gente precisa prosperar a partir desse contexto. Então, é uma ferramenta hipercontextual, então ela parte de uma leitura do contexto para poder operacionalizar isso criativamente. Então foi esse o caminho que a gente fez para desenvolver a ferramenta, Dani. A gente aterrissou o contexto e depois operacionalizou criativamente isso a partir de uma escala, que é uma escala reflexiva, uma escala interpretativa e um aplicativo. E aí partimos para o exercício prático. Pegamos todos os projetos que estavam ali e junto com as equipes dos projetos a gente avaliou como eles estavam cada uma dessas dimensões, para todo mundo, para vocês se inspirarem, pirarem naquilo e realmente ajudar a operacionalizar criativamente esse caos. A Clearseio, ela nasce pensando no coletivo. Ela coloca concorrentes para se unir para resolver uma grande dor do mercado, a fraude. Então a gente já nasce pensando na união, ninguém faz nada sozinho. Então quando a gente se une, quando concorrentes se unem, players, até essa palavra a gente está mudando, né? O mercado evolui como todo. Hoje vou brincar, o menu degustação da ferramenta e a gente escolheu essa porque ela tem sintonia com o mundo que a gente está vivendo, ela tem sintonia com a Clearseio e com o e-commerce. A gente viu várias palestras aqui e percebemos que tem muita coisa que ainda pode acontecer. Várias cabeças, várias inteligências, pessoas vindas de mundos diferentes, quando a gente junta, a gente é muito mais do que 2, do que 3. Então a ideia é que a gente aqui converse muito. Então vamos lá, a pandemia, ela nos mostrou uma grande metáfora da colaboração. Não adianta a gente ter vacina aqui ou vacina nos Estados Unidos e não ter vacina lá na África. O que acontece? O vírus continua mutando, a gente nunca resolve o problema. O individualismo, nós não aprendemos a colaborar. O nosso mundo foi desenhado para a gente competir. A gente sai do individualismo e vai para o eco, para o pensamento ecossistêmico, não só de ecológico, mas ecossistêmico. A gente se vê como interdependente de todos os sistemas. A gente parte, então, para a competição. A Clearseio é um ótimo exemplo de competição. O que é competição? Você pode ser concorrente no mercado, mas você se junta com seus concorrentes para resolver algo que é muito maior que você. Né? É uma nova ideia, né, a competição. Ecossistemas colaborativos, ninguém faz mais nada sozinho. Se você é uma grande empresa, pluga em startups, em gente que está começando, que pode agilizar o seu negócio. Open source como nós, Common Creatives. Gente, abram as ferramentas, as ideias boas, elas precisam chegar ao mundo. Sabina até fala, não guardem ideia, gente. Né? A gente tem apego, guarde dinheiro para viajar. Ideia não guarde. Acelerar o aprendizado através da colaboração. Nós somos um exemplo. Cada uma veio de uma área, de um mundo diferente, nós nos juntamos e saiu aí uma big idea, uma ferramenta incrível que a gente está levando aí para muitas empresas. A cura, gente, está no coletivo. Né? Intencionalmente desaprender a competir e aprender a colaborar. Mas tem intenção de fazer isso, porque não é óbvio. Muitas vezes a gente se pega também, né? Que é um aprendizado contínuo,
que eu preciso soltar? Preciso soltar a minha ideia, preciso entender a ideia do outro, preciso ter escuta, preciso abraçar. O que eu preciso fazer? Preciso defender a minha ideia. E parcerias virtuosas como ponto de partida para essa interdependência e colaboração. Sobre elas estão no contexto. Elas não estão aqui porque a gente está dizendo que elas estão aqui. Elas estão aqui porque elas estão circulando, elas estão no contexto e são ideias que prosperam no contexto que a gente vive hoje. Então essa é uma das dimensões mais queridas, inclusive, a dimensão que identifica, inclusive, a Clearce, que está oferecendo essa experiência. É isso aí. Viemos aqui para conversar ou para gente... Vamos passar um videozinho de 4 minutos. Termo da física que indica a capacidade que uma mola tem de voltar a seu estado original. Antifragilidade. Conceito criado para lembrar que mola não pensa. Mas nós sim. A expectativa de vida mudou. E a expectativa de como a gente vai viver é preocupante. É mais do que urgente mudar de atitude, mudar o mindset e se reinventar. Todos nós. O propósito das empresas não pode mais ser produzir sem parar e lucrar sem medir as consequências. As escalas mudaram. O que nos trouxe até aqui, do jeito que está, não tem muito mais para onde nos levar, a não ser para o caos. A equação do capitalismo ficou mais complexa. E as empresas que ainda não entenderam isso até porque There is no planet B, there is no planet blah, no planet B, blá blá blá. hoje as melhores oportunidades estão na solução dos grandes problemas do mundo. Bem diferente de pensar que fugir do mundo é uma oportunidade para resolver os nossos problemas. E Marte não parece muito legal. E agora? O radar, ele nasce um pouco dessa exploratória. Quais são as rotas que podem nos levar a futuros mais desejáveis? A gente vai escanear sinais dentro desse contexto de disrupção. É bem uma metodologia de quadrante. E aí a gente vai entender marcas, negócios e híbridos, o que eles tinham em comum. Separamos o ruído do sinal. O que essas marcas, empresas e negócios tinham em comum que os fazem incorporar caos. Aqueles antifrágeis que prosperam e evoluem exatamente por causa do caos e da disrupção, e não apesar. Então chegamos a 8 dimensões. O que são essas 8 dimensões? São 8 as dimensões do radar da antifragilidade, sendo que 4 delas são diretamente ligadas à pauta do ESG, e as outras 4 criam o mindset e o ambiente para que o ESG aconteça. Proposta alinhada às ações, posicionamento ideológico claro, regeneração socioambiental, mentalidade digital, interdependência e colaboração. Novas conexões criativas, diversidade como potência, prontidão para disrupção. Uma ferramenta de inovação para aterrissar criativamente as pautas de ESG e outras pautas indiretas que te ajudam nesse contexto de transformação. E te dá rotas de evolução e rotas de ação. A mola, lá no começo, estica, se estressa e volta para a mesma posição. Tentar voltar para o mesmo lugar com uma mola não dá mais. E por quê? Simplesmente porque esse lugar não existe mais. Radar da antifragilidade, da consciência para a agência. A gente faz mais ou menos por aí. Uma das conversas é a principal dentro dessa dimensão sobre as questões urgentes da sociedade. Quando a gente fala em posicionamento ideológico, claro, muitas pessoas associam com questões políticas. Não necessariamente. Tá? A gente tem milhões de temas urgentes e emergentes. Então, vamos descer do muro quanto a essas questões que a gente precisa olhar. Vamos agir sobre elas.
regeneração socioambiental, responsabilização e agência imediata sobre a emergência ambiental, social e humanitária. Mentalidade digital, mais tech e mais humanidade. A gente tem chamado o digital pró-humano, você considerar o humano também como talvez um agente principal a ser considerado dentro do ambiente digital. E não o contrário. Tecnologia é um modo de pensar também, né? Começa aqui. Tecnologia sistêmica. Isso. Ótimo. Pró-humano é sistêmica. Vamos adotar ela. Isso. Já anotei. Intencionalmente desaprender a competir e aprender a competir. Novas conexões criativas, fundamental nesse ambiente, né, nosso e de vocês. Enxergar o não óbvio, ligar novos pontos. Diversidade como potência. Esse é meu querido, ela sabe, a questão da diversidade. A diversidade, não só diversidade e inclusão, eu digo que é a terceira onda da diversidade, que é a diversidade como potência. Ele está na estratégia, na tomada de decisão e na inteligência do seu negócio? Fica essa pergunta para vocês. E prontidão para a disrupção. Inteligência contextual, sistêmica também, para mudar e mudar. Isto posto, estamos quase na ferramenta, mas além da acionista ao ativista. Importante também dizer que essas palavras estão no contexto. Elas não são palavras escolhidas à toa. Então, no meio delas tem o consciente. E aqui o que significa? O negacionista é aquela história, não me importa, não quero saber, tenho preguiça, depois eu vejo, não quero saber. Curioso, ele está na superfície, ele está assim, tô vendo, tô te vendo, né? Tô querendo ver onde vai dar isso. Tô te vendo, mas não tô me mobilizando em nada, tô só observando, né? O consciente não, o consciente é um ponto importante, quando você estiver lá refletindo, será que eu estou no nível do consciente e tal? O nível do consciente é o nível de quem está bem informado, de quem está atento, de quem está entendendo o seu papel e a sua responsabilidade no conjunto da discussão. Convido, comprometido, participa do movimento e traz isso para si. E vem o ativista, que é o último grau, então já está liderando a discussão, está evangelizando as pessoas, está mobilizando, está fazendo acontecer em si e em torno de si, ou seja, o ativista, ele é a transformação, ele puxa o movimento, ele ativa o movimento. Como se a gente nem discutisse o assunto, né? Vou começar a comprar coisas que nem comprava online e entrega nessa malha ferroviária nossa, que é horrível, né? Então é muito pensar sobre isso. Se pergunta, o que tem para evoluir aí? Né? Outro que a TIB adora, né? Olha lá, diversidade com potência, gente. Só começando a conversa, né? Ainda nem está consciente, né? Sobre as questões de racismo, de gênero, de identidade, de capacitismo, de etarismo. Tem muita conversa aí dentro de diversidade, né? Aí quando você vê algumas outras dimensões, tipo, em quem tem condições de comprar aquilo que está sendo colocado no e-commerce, da forma como é apresentado, da forma como é exposto, acho que tem que se pensar diferente também nesse formato, não só em quem trabalha, mas em quem compra e consome. Será que o e-commerce é para todo mundo? Ele está sendo apresentado para todo mundo? Chega para todos, chega para todos. Tem uma coisa importante ali, parada no ponto que você trouxe sobre regeneração socioambiental, a parte do social também é uma oportunidade. Então, quando você vê movimentações tipo Parceiro Magalu, onde você pega a galera pequena empreendedora e tal e traz aquilo, suspende a sociedade, quando você regenera socialmente a partir do e-commerce, como o e-commerce pode regenerar socialmente o país? Como a potência do e-commerce pode regenerar ambientalmente o nosso país? Como que a gente pode ser uma potência social e ambiental a partir da potência do e-commerce? São essas as perguntas criativas que o radar ajuda a gente a fazer. Exatamente isso aqui. Então a gente bota o objeto no meio e começa a olhar aonde que a gente tem chance de fazer diferente, fazer melhor, fazer para evoluir, né? E não só para surfar o contexto, mas como evoluir com esse contexto.
evoluir exponencialmente. Qual é o teu propósito, né? E como você está se posicionando frente a esse propósito? Com relação a grandes questões da sociedade, seja ela social, seja ela ambiental, seja ela de diversidade. Então aqui tem um ponto interessante, né, de alerta, né, para o e-commerce brasileiro. Puxa, será que a gente precisa sair do muro? Desça do muro. Eu queria trazer um ponto sobre tendências que eu tenho pesquisado. Já tem aplicativos que não usam a máxima qualidade porque sabem que isso gastam. Videogames também. Já tem sites que não te deixam comprar após 15 minutos de reflexão. Eu sei que isso não ajuda o e-commerce, mas é um movimento que está crescendo dessa compra por impulso. Nesse palco também foi dito, né, quando a gente estava falando de entrega super expressa, de entregas que o carro atolou numa duna ou a geladeira teve que ir por uma jangada, né? O quanto também essa entrega super expressa chega em locais afastados. Então eu queria dividir alguns sinais que eu coletei aqui. É a tecnologia. Só que como que a gente está formando os times de tecnologia? Será que os times são compostos por diversidade? Será que a gente não está reproduzindo vieses na nossa sociedade através dos programadores, né, das pessoas que estão aí por trás da tecnologia? Então, quando a gente fala de mindset digital pró-humano, né, é a tecnologia a serviço do homem e é a gente poder olhar o quanto a tecnologia está servindo, né, a sociedade como um todo, não só um nicho da sociedade. O e-commerce tem esse papel, já que trabalhamos com tecnologia. Né? Tem essa discussão. Usuário é usuário de drogas e usuário de internet. Quando nós vamos ser membros? Membros, você é chamado a agir sobre aquele ecossistema. Então fica essa reflexão também. Somos todos stakeholders, todos interdependentes e todos interessados nos impactos e nos benefícios que isso pode trazer para a nossa sociedade. Inclusive tem uma discussão corrente de que consumidor, não vamos querer mais ser chamados de consumidor muito rapidamente. Já está essa discussão em pista, é uma coisa ofensiva e coloca a gente num lugar de não opinião no processo. Boa. Quando todos nós temos que ter opinião no processo, temos que colaborar para que isso contribua para a sociedade. Todas essas discussões estão aí e elas são prósperas. São essas as boas discussões. O Radar da Antifragilidade te traz um mapa das boas discussões que você precisa atuar, precisa discutir, precisa pensar e considerar em qualquer projeto, inclusive na sua vida pessoal. Eu só queria fazer quem vem de fora, é uma loucura, um negócio muito louco. Deram um salto, né? Parabéns. Bom, obviamente a nossa achada é que a antifragilidade ela está ali no espaço entre 3 e 5. Tá da consciência para a agência. A antifragilidade começa na consciência, mas só começa. Porque o consciente, ele está ligado, ele está entendendo, ele não de surpresa, ele não vai morrer. Então o primeiro grau da antifragilidade é o contexto não vai te atropelar de repente. Então o consciente te dá o primeiro grau, como se fosse uma vacina. Mas a antifragilidade mesmo está para as pontas, porque vamos pensar em linguagem figurada. O cúmulo do antifrágil é ser a própria disrupção. Então, para você não ser disruptado, você tem que ser a disrupção. Quem é a disrupção? O ativista, porque o ativista é quem ativa o processo, é quem puxa. O ativista é a própria transformação. Então, a ideia da antifragilidade, ela está da consciência para a agência. A agência no sentido de você ser agente da transformação. Essa é a resposta da ferramenta, esse é o grande recado. SG, mensagem número 1. Mensagem número 2, não basta estar consciente, você tem que agir. Você tem que ser a transformação, processar criativamente aquilo no seu negócio, na sua marca, na sua ideia, fazer aquilo acontecer de verdade. Essa é a primeira coisa, a gente se dá conta do que a gente precisa transformar. Porque se a gente não nomear, se a gente não tem consciência sobre isso, a gente não consegue transformar nem em si e nem no outro. Então a consciência é o primeiro passo. Como a gente viu ali no radar, tem coisas que ainda não estão conscientes no e-commerce brasileiro. Então, como que a gente pode puxar a consciência nessas dimensões que estão mais fragilizadas? E esse vai ser nosso exercício. Só para finalizar, esse último exercício, no mínimo do consciente, em todas as dimensões.
Não adianta você estar muito, ou estar consciente, ou estar ali no ativista em uma dimensão, e nas outras você está abaixo do consciente. Isso não é antifrágil. Assim Antifrágil é um olhar sistêmico, assim é como contexto. se você tiver pensar como assim, você tem uma corrente de 8 elos de tungstênio, né? E um elo de isopor. Qual é a resistência dessa corrente? É a resistência do isopor. Então, se você tiver negacionista ou frágil em uma dimensão, é por ali mesmo que o contexto vai te dar uma rasteira. Essa é a ideia. Então, tem que dar conta das 8 dimensões. Aí uma pessoa perguntou, professora, assim a gente, para dar conta de tanta coisa, a gente vai ter que robotizar. Eu digo, não, é o contrário. Você vai ter que humanizar. Boa! Porque se você humanizar, você já andou metade. Você já enxergou o mundo do jeito certo, metade. A outra metade é operacionalizar criativamente o caos. Pode dar para fazer, é uma ideia que a gente amanhã bota em prática. Isso é uma ideia para já, saca? Então a ideia para já e o desafio é, você junta aí com quem está do seu lado, rapidinho, e cria uma ideia sonora para já que, olha lá, poderia aumentar o nível de consciência do e-commerce brasileiro na dimensão regeneração socioambiental, que é a que está mais baixa, mas partindo da ideia de interdependência e colaboração. Como que poderíamos nos juntar para poder aumentar a consciência do e-commerce brasileiro na regeneração socioambiental, partindo da interdependência e colaboração.